O Evangelho de João, eu tenho dito sempre, ele foi escrito com um propósito muito claro de fazer com que aquele que pudesse ler esse texto pudesse acreditar realmente que Jesus era o Filho de Deus, e ao crer em Jesus como Filho de Deus tivesse vida eterna. Para isso o Evangelho foi criado, o Evangelho foi produzido com esse propósito muito claro e muito preciso, e para que João pudesse verdadeiramente fortalecer todos os argumentos que ele tem para declarar que Jesus é o Filho de Deus, ele separou 8 milagres, 8 sinais, e agora a gente está entrando no terceiro sinal que Jesus ele vai fazer, ou o terceiro milagre que Jesus faz, para validar que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, e que crendo no seu nome, tenhamos vida eterna. Então João ele começa a escrever nesse capítulo de número 5, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Essa é a primeira vez que verdadeiramente Jesus vai se manifestar publicamente a Jerusalém, depois de uma história toda que ele vem na primeira vez, ele não é conhecido. Ele faz um arrazoag, está no capítulo de número 2, de purificação do templo, e muitas pessoas começam a questionar, que rapaz, que homem é esse que vai fazer essas coisas? Fato é que ninguém toca em Jesus e aceita a autoridade dele como se tivessem sido amarrados, tamanha era a força da sua palavra. Todavia Jesus ele parte de Jerusalém nessa primeira Páscoa, e agora ele está voltando de novo a Jerusalém, depois de uma série de milagres que ele faz, de uma série de milagres que ele acontece tanto na Judéia, quanto em Galileia, quanto em Samaria. Então ele está uma série de milagres que já corrobora exatamente com a força de Jesus e o poder de Jesus. Jesus agora ele está conhecido, e agora ele sobe de novo a uma festa, e ele diz, passadas essas coisas, que coisas foram essas que passaram, para que agora Jesus entrasse novamente, ou viesse e subisse a Jerusalém em uma das suas festas. 2 milagres aconteceram antes que Jesus vai fazer o seu próximo milagre. O primeiro milagre é a transformação da água em vinho. Jesus ele aparece de uma forma não pública, que a gente pode dizer, de uma forma mais privada, porque é um casamento, nem todo mundo vai, somente os seus convidados. Mas numa festa em Jerusalém, todo o povo, toda a nação e todos os estrangeiros eram convidados para vir e celebrar. Só que o primeiro milagre que Jesus faz é transformar a água em vinho. Dessa forma Jesus, ou melhor dizendo, João, ele está mostrando para o povo que está lendo o seu Evangelho, e para nós que estamos relendo novamente, que Jesus é aquele o único capaz de transformar a natureza humana. Ele é o único capaz de mudar toda a ordem da criação. Ele é o grande Criador, e por isso ele pode mudar todas as coisas. E o primeiro milagre é a transformação da água em vinho, que ele veio para exatamente transformar, para trazer um novo, para trazer exatamente um novo homem, uma nova mulher, uma nova esperança, e uma esperança que não pode ser perdida. É como João ele vai dizer no capítulo número 3, essa transformação da água em vinho vai resultar em somente uma única coisa, então somente uma coisa, no novo nascimento. Uma obra que só Deus, por meio do seu Espírito, é capaz de produzir no coração do homem. Feito um homem nascido de novo, entramos no segundo milagre, e o segundo milagre nada mais é do que um oficial que tem um seu filho extremamente doente, está à beira da morte, e Jesus ele dá uma palavra, e aquele oficial crê, e quando ele crê, o seu filho torna a vida. Nesse segundo milagre, Jesus está sendo apontado exatamente como aquele que tem domínio e poder sobre a morte, que a morte não tem poder sobre ele, que ele é capaz de trazer vida a todo aquele que ele crê. Então, se a gente tem no primeiro milagre uma transformação da água em vinho, ou seja, um novo nascimento, e o novo nascimento nada mais é do que sair da morte para a vida, como entra-se o segundo milagre, um poder de vida sobre a morte, de maneira que a morte agora já não tem mais domínio, ou seja, o pecado também já não tem mais domínio sobre o coração daquele que foi realmente resgatado e transformado pelo Senhor. O pecado já se foi. O poder dele de levá-lo a essa pessoa à morte, e a morte eterna, foi destruído. É isso que o segundo milagre vai nos apontar, que só pelo poder da sua palavra o Senhor traz vida aos mortos. Mas agora entramos no terceiro milagre. Agora esse terceiro milagre não é somente um milagre de uma cura de um paralítico. Ele vai apontar para a ressurreição de todos nós, daquele que foi salvo, daquele que foi e perdeu, ou melhor dizendo, que a morte agora já não tem mais poder para ele, mas um dia ele vai morrer, como cada um de nós iremos morrer. Mas Jesus agora nesse terceiro milagre, ele vai mostrar algo que nós devemos ter a esperança certa de que ele há de nos ressuscitar.
E antes que a gente trabalhe com essa palavra de ressurreição, porque é esse o milagre que Deus vai dizer, ou que João vai apontar a respeito do Cristo, que tem poder para ressuscitar e dar vida a quem Ele quiser. Agora a gente vai olhando para esse texto e ele mostra algo da maior tristeza na vida da humanidade. Desde que o homem pecou, é isso que é esse grande estado. A Bíblia diz, ora, existia ali, junto à porta das ovelhas. Porta das ovelhas era uma porta em que os rebanhos eram vistoriados, e então eles podiam entrar no templo para serem sacrificados. Era uma porta muito pequenina, talvez uns 40 centímetros só de altura. Era a porta das ovelhas, ficava ao lado exatamente desse lugar, desse tanque ou dessa piscina, que assim a gente pode dizer, chamado em hebraico de Betesda, no qual essa piscina, que era próxima a essa entrada, que entrava e se vistoriava os sacrifícios diários, ou seja, essa piscina ficava do lado do templo. Havia uma piscina, e essa piscina havia 5 pavilhões. A palavra dela, chamada em hebraico de Betesda, significa casa de misericórdia, casa de graça, casa de misericórdia. E aqui é interessante, porque aí no verso de número 13 ele diz, nesta piscina, nestes 5 pavilhões que ali estavam. Pavilhões nada mais é do que lugares exatamente para que o povo pudesse permanecer ali um pouco mais acomodado. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E por que tanta gente ia para lá? As escrituras apontam e os registros dizem exatamente isso, que é nessa piscina, nesse tanque que havia uma grande quantidade de água. A água de vez em quando ela se movia, borbulhava, e diz verdadeiramente que a tradição judaica que olhava para aquelas águas, achava que essas águas, como eram vermelhas, como se fosse de ferruginosa, elas tivessem algum poder medicinal. E a crendice dos homens passaram a acreditar exatamente que um anjo descia de tempos em tempos e movia aquela água, e de maneira que qualquer um que entrasse, a primeira pessoa que entrasse, ela seria curada. E é isso que ele diz. Por isso que existia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e aleijados naquele lugar. Era uma multidão de gente doente, de gente toda cheia de necessidade, cheias de doença. Mas eles esperavam para que um dia, em qualquer momento, aquela água se movesse. E quando se movesse, alguém pudesse entrar. E quem entrasse, o primeiro que entrar, esse seria curado de qualquer doença que ele tivesse. De maneira que essa tradição e essas curas passou a se acreditar no tempo. Com o passar do tempo, cada vez mais gente ia para aquele lugar esperando. Então as pessoas construíram lugares exatamente para que aqueles enfermos pelo menos ficassem um pouco mais abrigados. A gente olha para o cenário do nosso Brasil, muitas vezes, para quem participou ou precisou de um serviço num hospital de uma forma urgente. Muitas vezes, em tempos de situações críticas, a gente vai dentro de um hospital no SUS, principalmente nas grandes capitais, a gente vê os homens nas macas, sentados, alojados, parece uma bagunça, uma confusão, porque a gente se sente mais depressivo quando a gente chega naquele lugar, porque sabendo que tem pessoas esperando há muito tempo e ainda estão ali, e aí a gente fica pensando, quando será que será a minha vez de ser atendido? E é exatamente nessa situação que as pessoas acreditam, e é como se fosse um grande hospital aquele lugar. A diferença era que apenas um homem, não sabe qual tempo, haveria de ser curado quando ele entrasse e quando as águas fossem agitadas. E aí a Bíblia declara que Jesus ele chega ao templo e ele se dirige exatamente para esse lugar onde há uma multidão de doentes. E a Bíblia diz claramente que Jesus estava ali, um homem enfermo. Havia 38 anos. A Bíblia não diz se ele estava 38 anos ali, sentado esperando o mover das águas, ou se ele apenas tem 38 anos de doença, e que agora ele está ali e já está há algum tempo, mas não os 38 anos de toda a sua doença. Mas o fato é que esse homem está 38 anos inválido, e ele não tem condições nenhuma de chegar até aquele lugar. E aqui é interessante para que a gente possa entender a respeito da forma como Deus ele vai trabalhar e da forma como Deus ele vai chegar. Por que será que Deus escolhe esse homem? Tantos inválidos, tantos cegos, tantos coxos, tantos enfermos de todos os tipos de doenças, porque ele vai exatamente àquele coxo, porque ele vai exatamente àquele paralítico, porque ele vai àquela única pessoa que lá ele está, e que ele sabe, e a Bíblia nos diz exatamente se ele sabe por uma revelação da parte de Deus, ou se alguém conta para Jesus
que a vida desse homem, quando ele pergunta, quem é esse homem? E alguém conta, olha, é assim, assim, assim. Ele já está 38 anos doente. O fato é que Jesus escolhe esse homem para fazer um milagre e para fazer algo surpreendente. A Bíblia diz, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Uma pergunta dessa que possivelmente para nós soa de como se fosse nos dias de hoje. Jesus deve estar de brincadeira, né? Só pode ser. Passar todo o tempo, tantos anos, tanto tempo naquele lugar sentado, esperando mover, crendo que alguém vai ser curado e que eu serei o próximo a ser curado. E o Senhor vem me perguntar se eu quero ser curado. Sabe o que é, amados? Jesus ele faz essa pergunta na certeza exatamente, tu queres ser curado? Você ainda tem esperança de ser curado? Você ainda acredita, ainda tem esperança durante todo o tempo que tu já passaste? E quantas vezes tu viste alguém sendo curado e você não foi curado? Você ainda acredita que é e pode ser curado? Esse é o grande dilema da igreja nos dias de hoje. Porque a gente não espera, a gente vai esperando que quem sabe, alguma hora Deus vai vir, vai me curar, e Deus de alguma forma vai vir, vai transformar a minha vida, Deus de alguma forma vai fazer alguma coisa que eu tanto espero e não acontece, porque eu olho para o outro lado e eu vejo alguém que precisa menos do que eu e está recebendo. Eu olho para o outro lado e vejo que alguém que precisa ainda muito menos do que eu e recebe. Porque Cristo está colocando no coração deste homem, 38 anos, inválido, com a esperança já destruída, com um tempo escasso, sem nada, sem ninguém. Ele olha e disse, ele quer reviver de novo a esperança desse homem, para ele acreditar que o impossível pode acontecer. Só que a resposta desse homem, ele diz assim, e aqui começa o drama da vida deste homem, e é o drama da maioria de nós. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A história desse homem se torna cada vez pior, porque de alguma forma esse homem chegou até aquele lugar. Chegou naquele lugar, ele sabia que aquele lugar alguém podia ser curado. Só que ele está em impossibilidade de conseguir chegar até o tanque. Quando a água é agitada, e todo mundo está esperando, nem sempre está na beira do tanque, mas ele tenta esperar, e talvez ele já tenha visto, porque é isso que ele diz, Senhor, quando a água é agitada, eu me proponho a me esforçar para chegar até lá, mas antes que eu chegue, outro entra antes de mim e sai curado. Um só. Não tenho ninguém. Esse é o pecado, irmão. O pecado destrói as nossas vidas. O pecado isola a vida humana. O pecado arrebenta com a gente e faz com que a gente seja cada vez mais isolado. A gente vai se afastando. E é que é tão interessante porque esse homem é imóvel, irmãos. O pecado rompe com a gente. A Bíblia declara que havia cegos, aleijados, coxos, mancos, todo tipo de enfermidade. O pecado é uma série de enfermidades que impossibilita a gente de ver o milagre de Deus, de impossibilita de ver a graça de Deus, de impossibilita a gente ver o Cristo crucificado e acreditar que Ele há de nos salvar. Por isso alguns dizem, quando olharam a cruz de Cristo, salvou tantos outros, porque Ele não se salva, desce da cruz e nos salva, então nós creremos. Mas Ele veio para a cruz para nos salvar. Ele não quer descer, Ele quer subir a cruz, porque é o único meio de salvar o homem da sua paralisia, de que quando Deus chama, essa pessoa não vem. Quando Ele diz faça, e essa pessoa não vai, porque está paralisada pelo pecado, ela está angustiada pelo pecado, e o pior é que ela se sente como se ela tivesse sido injustiçada. Eu não tenho ninguém, Senhor, que me ajude a me jogar nessa água quando as águas são agitadas.
Pelo que o Senhor, Ele responde com uma palavra suprema daquele que tem poder sobre todas as coisas. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz claramente: imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era dia de sábado. O poder de Cristo veio e escolheu um homem que não tem fé assim, que nem acredita e nem sabe quem é Jesus. E de uma maneira poderosa e maravilhosa, Jesus brada a sua boca e declara: levanta, toma a tua cama e vai embora e anda. A Bíblia declara que ele se vê curado. Ele olha para o seu corpo, parece que uma energia, um poder tão grande que vai entrando na sua palavra e vai ajeitando todos os seus ossos, toda a sua carne, todo o seu músculo. Ele se fortalece, coloca-se de pé, pega a sua cama e parte. Ele não quer saber o que foi que aconteceu, ele só quer saber que saiu. Agora a pergunta que a gente começa a pensar é: por que ele nunca agradeceu a Cristo? Porque agora que eu estou fortalecido pela palavra de um homem que eu não conheço, eu acreditei, fui fortalecido por essa palavra e agora eu estou de pé, eu não sou capaz de agradecê-lo. Quantos de nós temos recebido tantas dádivas e não somos capazes de reconhecer quem é o Senhor? Não somos capazes de agradecê-lo. Estamos paralisados ainda. A cura chegou, mas só chegou no corpo físico. A cura chegou, mas só chegou na parte da matéria. Chegou em uma família que agora é grande, em um filho que nasceu, de um casamento que aconteceu, de um emprego que foi dado, uma palavra de alguma oportunidade, alguma coisa maravilhosa foi acontecida. Mas nós não sabemos quem é o nosso Senhor. E a Bíblia diz que os outros que viram o milagre, viram aquele homem saindo e disse: hoje é sábado. E a Bíblia diz claramente a respeito disso. Verso de número 10: por isso disse os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu o homem: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Ele não sabe quem Jesus é, nem o seu nome. Mas uma coisa que é interessante é que quando as pessoas veem um milagre, elas se preocupam mais com a literalidade da lei do que verdadeiramente com o poder que aconteceu no sábado. O que era mais importante e o que era mais maravilhoso? Ver um paralítico andando, porque ele está carregando a sua cama, ou o cumprimento de uma lei? Na perspectiva deles, o homem não podia caminhar e não podia nem carregar a sua cama no sábado, porque o sábado era sábado de descanso. Mas os homens que não confiam no Senhor, que não descansam no Senhor, mas que querem se gloriar na lei do Senhor, colocam fardos pesados de maneira que não se consegue ver a graça do milagre. O que era espantoso para eles é verem um homem quebrando a lei e não um homem andando sob a lei. Só que este homem, que também parece que não agradece o Senhor, ele diz: olha, o homem que me curou, ele também me ordenou: toma a tua cama, toma o teu leito e anda. E aqui é o poder da ressurreição que Deus mostra nas nossas vidas, que um dia Deus vai ressuscitar os mortos, e a palavra dele diz: te levanta e anda. Será essa palavra que vai chegar ao meu coração e ao teu coração, mesmo a gente já no pó da terra, e não talvez a gente já tenha morrido há tantos anos e nem o pó mais dos nossos ossos possam estar, e os anos, talvez milhares de anos, possam ir à frente. Não importa, um dia vai chegar e essa voz vai bradar, e assim como aquele paralítico que se levantou e que era incapaz de se levantar, ele vai se ver totalmente restaurado e vai se levantar dos mortos. Mas também há uma coisa, que aquele que nos ordena, aquele que nos cura, é também aquele que nos governa. E isso a gente tem que aprender desde já.
Uma vez que Deus perdoa o teu pecado, Ele também Ele é Senhor da tua vida. Aquele que diz que teus pecados estão perdoados é o mesmo que diz: levanta-te e anda. É o mesmo que te ordena a fazer a sua vontade, porque Ele não nos salva para que nós venhamos fazer a nossa vontade novamente, mas fazer a sua vontade. Por isso Ele diz: toma o teu leito e anda, porque agora que tu estás curado, passa a viver uma vida de gratidão ao Senhor, passa a viver uma vida temente a Deus, passa a caminhar em terrenos retos, em caminhos não escabrosos ou tortuosos. Endireita os teus caminhos. Mas esse paralítico, ou que antes era um paralítico, agora ele anda e ele não sabe quem é o seu Senhor, e ele não sabe quem o curou. Mas aqueles que estão buscando uma oportunidade para ferir Jesus, eles param e não olham mais para esse homem. E a Bíblia diz claramente: perguntaram eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Verso número 13, ele responde: mas o que fora curado não sabia quem ele era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás já curado, não peques mais, para não te suceder coisa pior. Quando esse homem foi perguntado a respeito de Jesus, disse: quem é ele? Ele disse: ele procurou, agora é a vez dele virar e procurar. Cadê Jesus? Cadê? Porque eu quero só encontrar, porque eu sei quem ele é. Quando eu encontrar, eu vou dizer e vou perguntar o nome dele. Ele procura e não encontra mais Jesus. Por quê? Porque Jesus havia se retirado no meio de milhares, ou melhor dizendo, de uma multidão de doentes, enfermos, porque havia muita gente doente. Porque Jesus não ficou? Porque Jesus não curou outras pessoas ali? Porque Ele escolheu um único homem, e um único homem que nem iria agradecer a Ele, um homem que queria ver a pele dele livre do que a de outro, a daquele que o salvou, porque Ele diz: não sei quem me curou, deixa eu procurar. Ele não está mais aqui, ele sumiu. Esse homem agora curado, ele não procura mais verdadeiramente e nem pensa em viver para a glória de Deus. Ele pensa que alguma coisa está errado, porque agora ele está caminhando, mas ele diz: eu estou caminhando porque o homem me curou, a culpa não é minha. Se eu estou quebrando a lei, não é culpa minha, é culpa daquele que me curou. Então ele tem uma autoridade maior sobre o sábado. E as pessoas procurando meios, que agora ele olha para esse homem e ele não sabe quem é Jesus. Terminada aquela toda confusão, passa-se mais tarde. Jesus agora ele está no templo. E Jesus, quando ele entra, ele encontra esse homem. Coisa maravilhosa, né? Esse homem está no templo. Talvez ele veio para agradecer ao Senhor por causa... Não estou falando do Senhor Jesus, mas estou falando dele agradecer a Deus pela bênção dele ter sido curado. E isso é tudo que parece que nos dá a entender que ele está curado e agora ele quer agradecer a Deus no templo do Senhor. Então Jesus, quando ele entra no templo, encontra aquele homem. E quando ele encontra aquele homem, ele olha para ele e diz: tu estás curado. Olha que você já está curado. Então ele responde e ele completa o restante: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você já parou para pensar por que um cara tão doente, há 38 anos, e não tem ninguém do lado dele para ajudá-lo? Porque os pecados deles levou ele a essa doença. Porque o pecado que ele cometeu, e a Bíblia não diz qual é o pecado, levou ele a uma consequência dessa doença. Existem pecados nas nossas vidas que vão nos levar a uma doença, à morte, à prisão, a sentença de morte para alguns países. Há alguns pecados que nos levam a ter doenças verdadeiramente. Mas Abraão, então todo pecado, ou melhor dizendo, toda doença é resultado do pecado? Sim e não. Sim, por causa que o homem, quando pecou no jardim do Éden, veio toda a maldição sobre ele, então toda doença é fruto do pecado.
Mas não necessariamente que qualquer doença que nós venhamos ter é um caso específico e ligado diretamente ao nosso pecado. Mas nesse caso desse homem, por ele estar paralítico, é resultado de um pecado que ele cometeu. Que agora esse homem, e aí a gente pode pensar, mas por que a gente pode dizer tão claramente que o pecado dele é a causa da doença que ele teve? Porque Jesus está ligando uma coisa com outra. Vai, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. O que ele quer dizer? É que uma vez tu pecou e aconteceu de tu ficares paralítico. Agora eu te curei e tu estás perdoado. Não peca de novo, porque vai ter uma coisa pior que vai acontecer. E o que é pior para um homem que um dia foi paralítico? O que é pior para alguém que viveu na miséria, que viveu doente, que viveu desprezado por causa dos seus próprios pecados? Senão o juízo eterno que Deus está começando a mostrar para nós. Muitas pessoas estão andando nessa vida e não estão se preocupando com a eternidade. Acham que viver essa vida é a única coisa que nós temos. E isso é a pior coisa, porque o apóstolo Paulo ele disse assim mesmo: se nós esperamos Jesus somente nessa era, nesse tempo presente, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a esperança que Cristo nos dá é uma esperança de vida eterna e uma vida com Ele. Uma vida sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem lágrimas mais. Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos naquele dia. Então as pessoas olham para esse mundo e buscam Deus para resolver seus problemas do dia, agora, do aqui e do agora. E quando elas não pensam que a eternidade está lá na frente, ou melhor, está a um passo delas. Por isso Jesus ele não veio somente para curar. Ele não veio para abrir os olhos dos cegos, não veio para purificar leprosos ou qualquer tipo de doença. Cada uma das doenças e cada um dos milagres que Cristo realizou, era somente para provar uma coisa: eu sou o Messias, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu vim para perdoar os pecados. Se você apenas me conhecer como aquele que cura, como aquele que dá, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Por isso Jesus disse: não peques mais, para que coisa pior não aconteça a você. Encontrou com esse homem ouviu essa palavra, e o que é que esse homem vai fazer? Verso de número 15 diz: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Se no primeiro embate que ele é perguntado quem fez isso, disse: o homem que me curou, ele me mandou, me ordenou para que eu tomasse o leito e andasse. E os homens disseram: não é lícito você fazer isso, você pode ser suscetível à sua morte, porque qualquer um que trabalha no sábado é sujeito à morte, e morte por apedrejamento. E aquele homem ele tremeu, e ele viu a raiva e o ódio das pessoas não somente contra ele, contra aquele que havia o curado e havia ordenado. Se ele sabia da raiva dos judeus, porque ele volta até os judeus para dizer: quem me curou foi Jesus. Entende um coração ingrato? Você entende um coração ingrato? Tudo que ele queria era somente se beneficiar. Tudo era para ele. Se de alguma forma ele fosse desligado, de alguma maneira penalizado, disse: eu não serei penalizado. Quem vai ser penalizado é aquele. Então ele volta de novo aos judeus e diz: quem me curou foi Jesus. Isso não é um testemunho, irmão. Ele não está dizendo que Jesus o curou para que os homens o glorifiquem, é mais para que Jesus seja morto. Aqui começa a divisão do Evangelho. A partir de então, João vai narrar exatamente a característica daqueles que vão ouvir o Evangelho. Uns vão crer e vão receber vida eterna. Outros não vão crer e serão condenados.
Ainda há entre esses que serão condenados por não crer, eles vão odiar Jesus e suas obras. E ainda há outros que vão crer e receber os seus milagres, todavia não vão crer como Jesus para serem salvos, mas ainda assim tentarão usar de Jesus para se prevalecer. O texto termina dizendo claramente: e os judeus perseguiam Jesus porque faziam estas coisas no sábado. João, ele vai tratar desse paralítico, ou o testemunho desse paralítico, com o testemunho de 2 outros homens que foram curados, ou melhor dizendo, com 2 outros milagres. De como ele testemunha, de como ele vive, de como ele caminha. E aqui eu encerro, que no capítulo número 9, Jesus ele vai curar um homem também, um único homem, um cego de nascença. Mas esse cego tem tanta força, no mesmo tempo ele se levanta e diz: Jesus, ele não poderia fazer coisa alguma se não lhe fosse da parte de Deus. Ele se levanta como um testemunho de acusação para os judeus, dizendo que eles são incrédulos, ao não verem que aquele que faz um cego abrir os olhos só pode ser da parte de Deus, ele só pode ser o Messias. Quanto a esse paralítico que foi levantado, ele só quer tirar, como se diz às pessoas, o seu da reta. Mata Jesus, eu já tenho o que eu quero. Não me importo com Jesus, eu já tenho o que eu quero. Eu encerro dizendo exatamente essas palavras. A casa de misericórdia, que era aquela chamada, aquela piscina, não era uma casa de misericórdia. Porque apenas uma pessoa podia receber essa misericórdia, e sabe lá quando? Mas a casa de misericórdia, chamada Cristo Jesus, todo aquele que vier a Ele, de forma nenhuma o lançarei fora. Ele é a misericórdia, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é a água da vida, Ele é o nosso bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é, de fato, a misericórdia de Deus. E que não precisa de um nem outro, não são aqueles que nos ajudam, ou aqueles que a gente não tem ninguém por nós. Como aquele paralítico, ele não tinha ninguém. Mas quem estava do lado dele era o Cristo. O Cristo sempre está conosco. Que a gente ouça a sua voz e receba da sua misericórdia, que é perdão e que é graça sobre graça. Incline sua cabeça. Oremos ao Senhor. Refletemos. Estamos numa casa de misericórdia. Estamos numa casa de misericórdia. E o Cristo está aqui. Ele diz: já estás curado? Já estás perdoado? Porque você também vai deixar esse templo. Saia daqui perdoado. Saia daqui com Ele. Saia daqui salvo. Saia daqui vivo. Saia daqui. Não saia vazio. Não saia culpado, nem saia condenado. Não saia somente com uma bênção material ou alguma coisa que Deus possa te dar. Não saia assim. Saia vivo. Saia com Ele. Saia com Ele. Precioso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome.